Hoje vamos falar de Position Trade. Como sempre, todos os domingos eu estou aqui mostrando como funciona a média Tilson e também o indicador F34. Como eu leio o mercado para operações mais longas, como o Position Trade. Essa é uma maneira muito interessante e eu espero que você esteja já utilizando essa ferramenta, mais uma forma de ganhar dinheiro. Não fique somente no day trade, utilize as outras oportunidades que o mercado dá. Eu tenho para mim a premissa que eu aprendi aqui no mercado financeiro, que é diversificar. Diversifique sempre para se proteger. É uma das melhores formas de proteção, de mitigar riscos e, enfim, essa é uma das estratégias mais utilizadas por todos os gestores de fundos, gestores financeiros, de assets e de bancos. Diversificar é a forma onde você faz ali a separação e a escolha do melhor ativo para você aplicar e tal. Acontece que diversificar também deve ser na fonte de renda. Não fique só com uma fonte, diversifique, tenha várias fontes de renda. E sair do day trade, diversificando entre swing, position trade e até investimentos em dividendos ou empresas de crescimento, não importa, ter várias formas de multiplicar, de ter ganhos maiores do seu capital é uma forma inteligente e eu estou aqui hoje falando de Position Trade, que é uma ferramenta que eu utilizo bastante no meu dia a dia, na minha vida, para que some a outras fontes de renda, como é o Day Trade e também o Swing Trade. Vamos então falar disso, de Position Trade? Vamos nessa? Olá, tudo bem? Eu sou Elimar Santos e aqui no canal eu falo de análise gráfica seguindo um modelo simples para que você tenha a mentalidade descomplicada. É o que eu vou mostrar aqui através do indicador F34, onde eu tenho tomadas de decisões. Tem passado bastante carro aqui, eu estou em viagem nesse mês de janeiro, estou na casa do meu sogro, da minha sogra, e a gente está aqui bem na frente, eu não fechei a janela, tá passando o carro aqui, que eles moram no centro da cidade, então passa bastante carro, apesar de ser uma cidade relativamente pequena, mas a gente vai sofrer um pouco com esses barulhos. Também vamos sofrer com alguns barulhos dos pássaros, eu acho que compensa, né? Mas é isso, vamos aqui logo falar do Ibovespa, e aqui no Ibovespa a gente já pode ver, ó, dá uma olhada, eu tenho desenhado aqui. Opa, eu tô no dólar. Ah, então tá, vamos deixar aqui no dólar. É que eu estava separando aqui os gráficos para falar para vocês e acabou ficando aqui no dólar. Muito bem, o dólar é um dos ativos que eu vou comentar. Então o dólar, a gente percebe que eu tenho esse retângulo desenhado e aqui foi onde perdeu o fundo aqui do retângulo, que era uma região de suporte. Opa, passou uma moto aí, não sei se... Era uma região de suporte durante muito tempo, onde o dólar, né, ficou dançando lambada aqui. Então ele já passou para baixo, né, dessa região, acendeu a zona bipolar de vermelho, e com isso eu tenho ela acesa aqui de vermelho, apontando para baixo. Eu tenho zigue-zagues descendentes, então isso não dá para contestar, né? Olha esse topo que é porventura mais alto do que este, que é por sua vez mais alto do que este, e aí a gente tem aí o que? Fundos descendentes que são mais baixos do que os anteriores. Esses fundos mais baixos, com esses topos mais baixos, me mostram uma tendência de baixa. E eu preciso, para reverter essa tendência, ter um topo rompido para cima, que é exatamente esse traço que eu já fiz em alguns vídeos aí para trás, falando que essa é uma região importante. Deixei aqui esse pontinho verde aqui mostrando que, se rompido esse topo, a gente pode ter aí uma visão de mudança de tendência. O preço ainda, o dólar ainda não rompeu, não é verdade? E ele está trabalhando dentro da zona bipolar, numa região de consolidação. E ele precisa definir aí, né? Para mim é bem mais fácil, olhando para o MACD e olhando pelo zigue-zague descendente, que ele se decida para baixo. A não ser que ele rompa esse topo aqui e ele mude a direção. Por hora, eu estou seguindo a teoria mais famosa e a que tem maior... Não tem nada contra ela, né? Que tem a maior
assertividade ou nível de certeza, enfim, não tem nada que diz o contrário disso ainda, não existe nenhuma teoria que rebate essa teoria. Estou falando da teoria de Dow. Zigue-zagues descendentes até que ele mude a direção e aí passe a fazer zigue-zagues ascendentes, eu paro de pensar em venda, mas por hora eu tenho que pensar na venda. Como eu venho falando há mais de meses aqui, dentro desse enrosco, aqui e aqui, nesses desenhos aqui, dessa época que eu fiz aqui no início do ano, enfim, estou vendo venda, vendo venda. Muito bem, vamos agora então a ele, ao Ibov, falar do Ibovespa, e aí a gente tem a visão do que está acontecendo. Ele também está consolidado, e olha que interessante, o MACD, ele aponta para baixo. Essa é uma outra métrica que eu uso para olhar aí a tendência e corroborar a tendência. Como vocês viram lá no dólar, o MACD estava apontado. Se não viu, volte o vídeo aí e dá uma olhadinha. O MACD estava apontando para baixo, também corroborando com a tendência de baixa. E aqui a gente tem um cenário muito parecido. A única coisa que está divergindo é o indicador F34 que está aceso verde. Porém, eu já tive apontamentos aqui. Ele veio verde, acendeu vermelho, acendeu verde, acendeu vermelho, acendeu verde. Opa, isso me mostra que ele está sem direção. E eu não quero operar um ativo que não tenha direção, não é mesmo? Para eu ter uma mudança de tendência aqui no caso, eu preciso do rompimento desse topo aqui. Passando aqui para cima e ele vai me deixar um fundo ascendente, né? Percebe? Quando ele romper esse topo, ele passa a ter topos e fundos ascendentes. E aí muda um pouco essa característica que ele tentou fazer aqui com topos e fundos descendentes. Eu não tenho isso. Para mim está muito claro este retângulo desenhado de branco. Uou! Passa a moto. Esse retângulo desenhado de branco, eu não sei se esse som está atrapalhando você aí. Será que meu microfonezinho está me ajudando aqui? Vamos ver. Mas passa carro. Uau! Passa moto. Esse é o desafio de gravar vídeo para o YouTube. Mas vamos lá. Vamos lá. E aí no final, quando acaba de passar o carro, entra o BenTV. Mas o BenTV tem permissão, né? Vamos lá. Aqui a gente tem então esse retângulo já desenhado há algum tempo, né, de branco aqui, mostrando a possibilidade que o indicador F34 já me anunciou previamente, né, a possibilidade de uma congestão. Mas o MACD vem apontando para baixo, e isso não quer dizer que o preço tem que cair, mas a pressão de venda ela existe mais do que a pressão de compra, tá? Eu explico muito bem o MACD aí num vídeo que eu explico como eu opero, qual a configuração que eu uso e por aí vai, tá bom? Falado isso, vamos então falar aqui com você do milho, que é um outro papel que eu gosto bastante e através dele a gente tem uma visão interessante aí. O milho tá aqui, tem um vídeo aqui do dia 11/9, parece que deu uma mexidinha aqui, não? Deixa eu ver como é que está o milho. Esse retângulo, é que o milho vai mudando o contrato, né? Não é desse tamanho, né? Ele é aqui, ó. Certo? O fundo aqui também, que eu vejo, é aqui embaixo, né? Esse daqui é o ponto de alvo aí do milho. Então, a gente tem que olhar o milho seguinte, ele vai mudando os contratos. O indicador MACD vem cedendo, caindo. E o preço, desde que a zona bipolar acendeu vermelho aqui, deu a venda aqui em cima, vem também jogando o preço para baixo, que ele ficou muito alto, está muito esticado. O MACD, eu venho falando isso desde o final do ano passado, ano passado não, né? De 2021, né? Final de 2021 eu venho falando de tamanha amplitude, altura em que se encontra o MACD, o que me mostra um ciclo, né? Um ciclo muito já sobrecomprado, exageradamente alto. Isso me mostra que está perigoso compras aqui. E aí vem aqui acontecendo a queda, tá? Eu entendo que ele precisa cair para jogar esse MACD aqui mais para baixo e daí eu pensar em compras com ele lá embaixo. Mas por hora vamos vendendo, né? Trabalhando em vendas, ok? Já venho falando isso, não muda muito. Então vamos passar para o boi. Boi gordo, índice futuro. A gente tem uma visão aí, a gente tem uma visão aqui também muito parecida. E o boi ainda mantém um MACD bem alto ainda. O MACD ainda não caiu, não cedeu tanto quanto do milho. Eu vejo o boi facilmente aqui nos 260, como já venho falando há muito tempo, né?
Falei dessa possibilidade aqui dele vir tocar nessa resistência aqui, não passar. Falei da volta dele na zona bipolar acesa de vermelho para venda com o alvo aqui embaixo, e aí você vai trocando de contrato, vai rolando o contrato, que o boi tem um contrato mensal, é igual o dólar, todo mês você tem que trocar o contrato, e isso te permite aí capturar esses movimentos, né? Você vai acompanhando aí a queda dele, ok? Essa é a forma que eu opero aí, então a gente pode até antecipar, pegar um contrato do mês seguinte, né, antes dele, se ele tiver um volume, tiver volatilidade, volume, né, suficiente para operar. Como eu opero poucos contratos, eu consigo fazer essas entradas num contrato de um mês para frente, né, não no mês atual, tá? Então é interessante também você ter essa visão, desde que você confie no seu método, sabe o que você está fazendo ali, né? Quando a gente tem uma indicação de sazonalidade, que acaba sendo essa a indicação que o MACD vem apontando aqui nessa commodity. Commodity tem sazonalidade, você pode perceber que todas as commodities elas têm os momentos sazonais dela. Aliás, a bolsa é sazonal, né? E aqui a gente vê, olha só como está o MACD, a altura em que ele está aqui, né, embaixo, ó, ele está muito alto. Então, sazonalmente, a gente sabe, quando ele chega aqui em alto, ele tem uma queda. E aí ele sobe aqui em cima de novo, ele cai. Sobe bem alto de novo, cai. O período de queda depende muito, né? E aqui, ó, ele precisa vir pelo menos, né, num eixo comum dele aqui, quando ele costuma a fazer as voltas, que está longe ainda. Então, se eu pegar o mouse aqui, pegar esse eixo aqui, precisa vir lá no 5,80, tá vendo aqui, ó? Ó, pelo menos. Ele está em 24, então tem muito para cair ainda. Então isso me dá uma probabilidade, uma expectativa matemática muito positiva dessa possibilidade aqui, uma vez que eu tenho também um indicador F34 apontando. Mas não é para vender agora, já foi a venda, né? Eu falei nessa época aqui do ano, em outubro, por aí, setembro, eu falei na possibilidade dele voltar na zona bipolar para daí vender e buscar. Da venda até aqui, ele já entregou uma quantidade suficiente para você ficar rico de pontos. Olha lá, 22 pontos, dependendo do número de contratos que você opera, você fica rico com isso daí, tá bom? Enfim, eu falo isso todo domingo tem um vídeo onde eu estou contando essa historinha aí. Não perca, acompanhe e vá pensando aí nas suas formas de encontrar fontes de renda. Não fica operando só o mini índice, não fica operando, sabe, comprando ações, enfim, trabalhe as oportunidades que existem no mercado. Você tem que ter essas diversificações. É assim que você vai aumentando o seu capital, é assim que você vai crescendo o seu financeiro. É dessa forma. Diversifique de fonte de renda, não dependa só de uma fonte de renda, tá bom? Assim como a gente tem que diversificar, conforme eu falei no início do vídeo, como a gente tem que diversificar para se proteger, né, de qualquer risco, diversificar os investimentos, a gente tem que diversificar as nossas fontes de renda, beleza? Falado isso, milho, boi já foi, vou falar de alguns papéis que eu separei aqui para você, e hoje eu separei IDUC 3. IDUC me chama atenção porque já vem caindo bastante tempo, né, forte, já vem caindo aí com muita força, respeitando a zona bipolar lindamente. É uma máquina de fazer dinheiro. Bateu, virou vermelho, bateu na zona, você entra vendido porque está vermelho, vende de novo, deixa cair, vende de novo, deixa cair, vende de novo, passa um susto aqui, mas é zona bipolar acesa vermelha, vende de novo. E olha onde está. Então a gente tem uma queda muito plástica, né, de livro aqui, a gente tem essa situação acontecendo aqui com IDUC. E já vem há um bom tempo, né? A gente teve lá a crise de 2020, que jogou o preço para esse patamar aqui, um nível de preço interessante, com um forte suporte, e que foi perdido aqui nessa briga. Você vê que o preço trabalhou bem aqui, mas já cedeu. Ele está vindo buscar, testar este fundo aqui, deixado lá em 2016, né? Então vamos entender que fundo é esse que nós estamos falando na casa do 7. Por aqui, ele pode vir, beliscar ele, trabalhar ele, ou até mesmo vir nesse topo aqui, que é uma região de suporte interessante no 6,50, beleza? Então tem esse espacinho aqui para cair. Daqui até aqui, nós estamos falando ainda de 33%. Pode cair isso tudo, ou pode vir aqui com 20%, 22%, tá bom? Ainda pode cair.
Por quê? Ele está na tendência de baixa, eu não posso ir contra a tendência, certo? Mas o que me chama a atenção é o indicador MACD. O MACD está num patamar muito baixo que desde a sua abertura lá, desde 2011, ele nunca esteve. E isso me chama atenção porque nós estamos chegando muito próximo a regiões de suportes. Tem esse fundo aqui e tem esta região, conforme já desenhei aqui, tá? Essas regiões me mostram, pelo MACD, como se fosse a sazonalidade desse ativo, tá? Ele já está cumprindo a perna aqui que ele fez, né, de um ombro, cabeça, ombro aqui, meio troncho, mas né? A gente tem um ombro aqui, uma cabeça e um ombro de três pedaços aqui, jogando para esse fim aqui da perna, na perna de subida, né? Foi isso que é isso que está acontecendo. E aqui ele finaliza, chega no alvo do ombro, cabeça, ombro torto aqui. Na verdade, o ombro, cabeça, ombro nada mais é do que a inversão da tendência, né? Ele fez essa perna aqui para baixo, testou o topo, não conseguiu. A gente coloca essa região aqui como região a ser perdida, perdeu por aqui e vem caindo. E cumpre aí a pernada de alta, ele fez a pernada de baixa, cumprindo esse papel de retorno ao ponto de origem. Agora, quando ele chega aqui, ele sente, né? Ele sente. Normalmente é isso que acontece. E eu tenho o MACD me indicando isso. É para comprar? Não, não é isso. Não é para comprar. Mas a gente tem que prestar atenção em regiões acima da zona bipolar. E uma das regiões interessantes é esta região aqui, que se passar acima desse topo, ele já vai trabalhar, né, acima também da zona bipolar. Porque olha onde está a zona bipolar. Então, se vem um candle trabalhando aqui para cima, ele vai estar trabalhando já, talvez virando a zona bipolar aqui de verde, ok? Então, para Educ, não é para comprar, eu não sei fundamentos desse papel, não sei se é um papel bom para fazer investimentos, não sei nada. Eu estou olhando o gráfico aqui apenas e a título de ilustração, de entendimento da leitura gráfica, como eu olho, beleza? Falei pra caramba, vamos falar de Baba. Baba vem depois. Deixa eu falar de mais um papel aqui, Anin 3, também está me chamando a atenção esse ativo, um motivo muito parecido de Educ, né? A gente vê aí, ó, ele trabalhando já numa região onde tem suporte, né? E a gente vê, olha o MACD ainda pode ceder mais, mas inclusive eu já percebo aqui uma divergência pelo MACD histograma, ó, posiciona aqui e ele está em ascensão, ascendente. E aqui não, aqui onde ele deixou esse fundo, que é esse fundo aqui, ele fez um fundo mais alto do que esse, e aqui ele está fazendo um fundo mais baixo do que este, né? Ou seja, o histograma já está me apontando alguma coisa. A mesma avaliação acima desse topo aqui significa que ele reverte a tendência, tá? A não ser que ele venha aqui e faça uma situação assim, né? Desse jeito aqui, ó. Vem aqui, deixe um topo aqui, volte. Aí esse topo que eu desenhei aqui passa a ser interessante aqui. Mas aí ele tem que fazer esse movimento de alta, fazer a outra perna aqui de baixa e aí subir. Com isso, o que vai acontecer? A gente vai ter aqui a zona bipolar, né? Deixa eu aumentar aqui o traçado. A zona bipolar cedendo por aqui, mais ou menos aqui, ela começa a virar aqui e aí a cor dela também começa a mudar de vermelho para verde. Fazendo exatamente esse desenho, aí a gente vai ter aqui o rompimento do topo que ele deixou. Opa, quero desenhar de azul, por exemplo. O rompimento do topo que ele deixou aqui em cima, que me permite aí uma entrada de compra aqui quando eu tiver todo esse cenário verde no indicador F34, o preço fazendo zigue-zague ascendente e o MACD provavelmente também já vai estar virando esse gatilho aqui para cima e cruzando aqui a linha de branco para cima dela, entendeu? Vai corroborando tudo isso para essa entrada aqui. Então é isso que tem que ser aguardado aqui acontecer. E como que eu começo a esperar isso? O próprio MACD já começa a me dar esses sinais. É isso que eu estou chamando a atenção para você. Portanto, não é para comprar aqui de forma alguma, né? Aliás, eu não tenho
intenção nenhuma de te dar call de compra ou de venda, fazer recomendações para você comprar, para você investir, nada. Eu estou aqui com a única e exclusiva intenção apenas de te passar um conhecimento como fazer a leitura gráfica, beleza? Isso tem que ficar muito claro aí para você. Não coloque seu dinheiro se você não está entendendo nada, se você não entende do papel, se você não entende de análise gráfica. Aproveite aí para fazer a mentoria que eu pego na sua mão, te carrego junto para o conhecimento e a habilidade de leitura gráfica. Isso é muito importante, tá? Ter a habilidade, ok? Eu falo muito disso aí nos vídeos do canal e se você quiser trocar uma ideia comigo, participe das lives que geralmente acontecem na segunda-feira. Dificilmente eu falho alguma, mas todas as segundas-feiras eu estou aí numa live. Vamos bater um papo? Vamos conversar? Gostaria muito, ficaria muito feliz. Se você está aqui ainda comigo, vamos falar então agora de Baba. Baba é um papel de uma empresa chinesa e eu já falei dele, eu venho sempre comentando ele. E aqui a gente tem uma situação quase que concretizada, né? Olha lá, ele veio, saiu daqui de cima, caiu, cedeu, veio nessa região aqui, ó, de porte, trabalhando ela, olha lá como ele veio trabalhando ela aqui. O indicador F34 ainda está vermelho, mas o preço já está ameaçando trabalhar acima dele. E isso daí é muito importante. E o MACD, olha o MACD muito baixo, uma região muito baixa. É assim que eu gosto de fazer os meus position trades, procurar melhores momentos para comprar, para investir, é dessa forma. Então perceba que aqui a gente já tem uma possibilidade de inversão. O que eu preciso? Da concretização dos sinais. Então eu tenho que ter aqui de verde cruzando aqui para cima da linha branca, fazendo um movimento mais ou menos parecido com esse, onde a linha branca vem aqui para baixo. E eu tenho que ter aqui também um movimento do preço começando a fazer assim, voltando na região aqui que provavelmente vai estar a região aqui do indicador F34. Quando ele volta aqui, ele acende verde, o indicador acendendo verde, eu vou poder ter este movimento aqui do preço voltando aqui e subindo, daí rompendo esse novo topo. Por hora eu estou olhando este, mas se ele fizer este movimento com a zona bipolar aqui embaixo, independente de estar vermelho ou verde, ela precisa estar aqui embaixo, o preço respeitando ela de vermelho ou verde, não importa, mas ela acendendo verde quando o preço estiver rompendo aqui. Isso é muito importante. Se ela tiver de vermelho, eu não vou comprar. Aqui então eu não compro. Mas se ela estiver de verde, se isso acontecer aqui, aí aqui eu compro. Aqui tudo bem. Se ela fizer a perna aqui dentro, aqui eu compro. Beleza? Aqui já me dá autorização para comprar. Principalmente se esse cenário aqui estiver acontecendo. E aí eu já aproveito daqui, compro, já faço aqui desse movimento aqui a realização parcial e tento segurar o resto para voltar aqui para cima. Então estou falando aí de um movimento que pode me dar aí, se ele fizer esse desenho que eu estou fazendo, eu vou pegar mais ou menos dessa altura aqui até lá em cima, mais de 200%. Tá? Lógico, tem os enroscos, tem esse topo aqui para ser rompido, tem esse topo aqui, tem esse topo aqui, mas essa é a visão, né? Essa é a visão. Ah, isso pode acontecer, isso vai acontecer. Eu não sei se isso vai acontecer, se isso pode acontecer. O que eu sei é que quando a linha aqui, ó, dá só uma olhadinha o que acontece quando o MACD cruza, essa linha vermelha aqui, cruza para baixo da linha branca, acontece essa queda. Então, quando está aqui embaixo também, isso ocorre fazendo o mesmo movimento, tá bom? Nem sempre esse cruzamento vai tão bonito como esse. Olha, esse daqui cruzou para baixo e depois acabou voltando para cima, tá? Mas aí você tem que aprender a ler o fluxo aqui disso, né? Como que é o movimento, como que é a sazonalidade disso. Faz uma vez, falhou, faz a segunda, se falhar na segunda, vai aumentando a chance disso acontecer. E é assim que a gente opera, tentando capturar o movimento. E quando você acerta, você tem que ganhar muito, beleza? Essa é a visão. Então, deixa eu falar de mais um papel que eu separei aqui, que é Microsoft. Microsoft já vem de um formato diferente. Perceba que ele cruzou aqui, ó, a linha, ó. Vamos desenhar aqui o cruzamento. Não sei se vai sair uma reta perfeita, mas eu vou pegar aqui deste cruzamento daqui até mais ou menos aqui. Falei que não ia sair uma reta perfeita. Que onde se deu a mudança de coloração do indicador F34. É aqui, ó, exatamente aqui, trocou
tentar puxar uma reta aqui. Opa, é mais ou menos no mesmo lugar, tá vendo? Fiz uma reta. Deixa eu tirar isso aqui, vamos fazer a reta com isso aqui, vamos ver, ó. Onde cruzou a linha lá embaixo, né? Ó, por aqui assim, né? Então, mais ou menos aqui, a gente tem essa visão. Cruzou, acendeu vermelho, poxa, ou você já monta logo por aqui, ou você espera ele fazer este movimento e entra na zona bipolar. Qualquer região dentro da zona bipolar, você pode entrar vendendo. Por quê? Porque o seu stop ele está curto, né? Ele está dentro de uma região acima do outro topo e você perde pouco para ganhar muito. Essa é a visão. Ó. Aqui mais uma vez, com o seu stop aqui, você entra aqui, aqui, busca sempre o movimento. E assim você vai trabalhando o que é definido por Charles Down há muitos anos. É a forma onde a gente ganha dinheiro. O indicador F34 tem uma probabilidade muito alta de ser dentro da zona bipolar o lugar onde se forma os topos ou onde se forma os fundos. É aqui que a gente encontra as melhores oportunidades para comprarmos, tá vendo? Ó, na crise de 2020, aqui e aqui, você tomou stop. Uma hora vira, né? Tá caindo, uma hora você vai virar para cima. É assim que funciona. A gente tem que saber que uma hora vai dar errado. Mas enquanto não der errado, você vai fazendo a operação, você vai fazendo e vai capturando o movimento. É assim que eu opero já há alguns anos com o indicador F34 e a expectativa matemática é extremamente positiva. Beleza? Eu posso afirmar isso para você. Então, se você quiser conhecer mais a fundo, ter esse indicador em mãos, venha também você para a mentoria, assim como outras pessoas já estão fazendo e aproveitando a oportunidade de ter um indicador que já é consolidado, que já é testado muitas vezes já, mais do que testado, comprovado na prática que funciona. Assim como eu estou te mostrando aí, né? E se você tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha no canal, tem uma playlist aí que chama, até para day trade, né? Que chama Diário de Trades, onde você encontra aí todos os informes, resultados do day trade que eu venho mostrando para você, qual é a performance, qual é o desempenho do indicador, tá bom? Falando de Microsoft, vamos então agora finalizando falando de Bitcoin e de Ethereum. E aí eu pulo aqui para Tilson. Falando da Tilson, é importante você entender que tem um vídeo aí no canal onde eu explico como que eu configuro a Tilson e como que eu interpreto e faço a leitura da Tilson. Já estou aqui no Bitcoin e o Bitcoin vem de um zigue-zague descendente. Então eu não posso fugir disso, né? Eu não posso deixar de mencionar que a teoria de Down é o que rege o mercado, tá? Então ele está voltando aqui numa mera correção, respeitando a Tilson que vem acesa de vermelho aqui e funciona da mesma explicação que eu acabei de passar para você do F34. Aliás, ela funciona igualzinho, tá? Bateu na região da Tilson, você vende, bateu na região da Tilson de vermelho, você vende, bateu na Tilson enquanto ela estiver de vermelho, você vai procurando por vendas. E compras a mesma coisa, até que ela passe para baixo, né? E comece a trabalhar em zigue-zagues descendentes. Muito bem, feito isso, o que dá para falar de Bitcoin? Nada mais do que eu já venho falando há alguns meses aí para você. Ele está em zigue-zague descendente e está há semanas aqui consolidado, porque eu estou no Bitcoin semanal, tá vendo aqui? Então é isso. Vamos falar dele, do Ethereum. Ethereum está trazendo aqui um movimento também parecido com o do Bitcoin e eu não tenho muita coisa diferente, né, para falar. O que a gente tem aqui? Esta região aqui e esta região aqui. Aqui uma resistência e aqui um suporte. Porém, ele vem de zigue-zague descendente, né? E aqui ele parece estar consolidando entre esse topo e este fundo, mas na tendência de baixa. Não tenho nada ainda revertendo, assim como o Bitcoin, nada revertendo. Para reverter, eu tenho que ter um movimento assim, ou então um movimento fazendo assim, né? Isso é uma reversão e aí ele vai trabalhando, tá? São algumas formas de movimentos que podem acontecer aí e a gente tem que ficar atento. Então, é essas duas situações aqui, nesta região e nesta região. E aqui ele fica dançando lambada aqui dentro, tá bom?
Nada mais, nada demais para falar, não muda nada do que eu já venho falando. Só prestar atenção no MACD, né? Que o MACD vem aí de uma região muito alta, tanto para o Bitcoin quanto para o Ethereum. Falado tudo isso, eu desejo para você uma ótima semana, que você tenha uma semana produtiva, que você use a cabeça, não a emoção para operar, use o seu racional, tenha sempre isso em mente, pense sempre coisas boas, positivas para você e vá lá. Uma ótima semana e até semana que vem. Ó, vai lá na live segunda-feira e quinta-feira nos vídeos que eu posto também. Vou deixar outros vídeos aqui para você. Fui!